Shalom, queridos. Louvado seja Deus. Estamos agora com o capítulo 14 do primeiro livro dos Reis. Esse capítulo 14 fala da profecia de Aías contra Jeroboão. Obrigada, Jesus. O Senhor vai continuar falando aos nossos corações. O Senhor é a própria palavra. Bem, nós temos no capítulo 14 a profecia de Aías contra Jeroboão. E começa assim esse capítulo. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Então Jeroboão disse à sua mulher: Levante-se, ponha um disfarce para que não saibam que você é minha mulher, é a mulher de Jeroboão, e vá até Siló. Eis que lá está o profeta Aías, que disse a meu respeito que eu seria rei sobre este povo. Leve com você 10 pães, alguns bolos e um pote de mel, e vai falar com ele. Ele lhe dirá o que vai acontecer com este menino. A mulher de Jeroboão fez o que lhe foi pedido. Levantou-se, foi ao Siló e entrou na casa de Aías. Este já não podia ver, porque os seus olhos já não se moviam por causa da velhice. Porém, o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar a respeito do filho dela, que está doente. Assim você deve falar com ela. Assim você deve falar com ela. Ao chegar, ela vai estar disfarçada. Entrando, quando ela estava entrando pela porta, Aías ouviu o ruído de seus pés e disse: Entre, mulher de Jeroboão, porque você veio disfarçada. Estou encarregado de lhe dar más notícias. Vá e diga a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu tirei você do meio do povo e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel. Tirei o reino da casa de Davi e entreguei a você, mas você não foi como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que era reto aos meus olhos. Pelo contrário, você fez o mal, pior do que todos os reis que já vieram antes de você. Fez outros deuses, imagem de fundição, para provocar-me a ira, e me virou as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer indivíduo do sexo masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Se alguém da casa de Jeroboão morrer na cidade, os cães os comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu a comerão, porque o Senhor disse: Quanto a você, mulher de Jeroboão, levante-se e volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará. Ele será único da casa de Jeroboão, será o único que será sepultado, porque nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, na casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará o seu dia, a casa de Jeroboão. No seu dia, a casa de Jeroboão. Quando será?
já está acontecendo. O Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agite, como a cana se agita nas águas. Vai arrancar Israel desta boa terra que ele deu aos seus pais e os espalhará para além do Eufrates, porque fizeram postes da deusa Azera, provocando aí o Senhor a ira. Entregará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelo que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e se chegou a Tisa. Quando ela chegou na soleira da porta, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel pranteou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Aías, seu servo. Quanto aos demais anos de Jeroboão, como guerreiro e como reinou, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que Jeroboão reinou. Ele morreu e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Roboão de Judá, nesse mesmo capítulo 14. Aqui nós já vimos o final do reinado de Jeroboão, e agora o reinado de Roboão de Judá, vamos ver agora. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era amonita. Note aqui, destaque aqui, por favor, que Salomão, ele se juntou com mulheres de tudo quanto é tipo. Foi esse o fracasso dele. Ele, em vez de escolher mulheres do povo de Deus, ele escolheu mulheres de outras nações, coisa que Deus já tinha avisado que ninguém deveria fazer. E essa aqui, essa mulher aqui que está se falando, o filho de Roboão, filho de Salomão, ele reinou em Judá, que ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em todo 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel para estabelecer seu nome. Quero essa parte, a mãe de Roboão se chamava Naamá e era amonita. Então, filho de Salomão, que estava reinando, que esse Roboão era filho de uma amonita. E tudo isso dá para você entender porque o fracasso de, de Roboão já vem por aí, porque ele gerou um filho com a mulher que era contrária a Deus. Roboão, filho de Salomão. Então, nós vemos que todas as vezes que havia fracasso em Israel, era porque eles se juntavam com pessoas de outras nações. Agora vamos lembrar do princípio lá de Gênesis? Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Deus tinha escolhido Sete para substituir Abel e seguir confiando na promessa toda a descendência de Sete, escolhido para isso. Quando chega no capítulo 6 de Gênesis, você vê que a descendência de Sete, que recebe o nome de filhos de Deus, ali no capítulo 6, eles começam a se juntar com os filhos dos homens, que era a descendência de Caim, e Deus acabou com todos. Veio o dilúvio para destruir todos, porque houve mistura. Eu quero lembrar para você que desde o princípio, esses escritos que nós estamos falando de Gênesis, de Êxodo,
de Levítico, de Números, de Deuteronômio, são os 5 livros da Bíblia, que foi entregue ao povo de Deus quando ele entrou. Moisés entregou a Josué, Moisés não ia entrar, Deus não permitiu, mas Josué entrou com esses 5 livros, que são os 5 rolos, não era papel, era pele de animais, os escritos eram assim, ou então em pedra. Então foi entregue, o povo leu isso, quer dizer, pelo menos ouviram, porque era uma obrigação do líder ler para eles constantemente, para eles não esquecerem, ter a defesa da fé deles, pois agora nós já passamos por juízes, já passamos por profetas, e agora estamos no livro dos reis, e nós ainda estamos vendo esse povo se misturando. Então, temos que ter cautela com isso. Nós estamos numa nova aliança, nós temos o Espírito Santo e sabemos que o Senhor nos escolheu e nos entregou, o nosso Deus nos escolheu, nos entregou a Jesus para vivermos uma vida sem mistura, uma vida de santidade, separados para Deus. E hoje acontece coisa semelhante. Homens de Deus que, em vez de orarem ao Senhor, para ter uma esposa santa, uma esposa que tenha também o Espírito Santo, que também seja escolhida de Deus, eles vão pelas vistas, vão pelo que ele vê. E aí entra no fracasso total, é uma vergonha no meio da igreja, lares destruídos, porque homens de Deus fazem isso ainda, mulheres de Deus também. Então, vamos, nesses últimos dias, a igreja na terra, e nós estamos tendo, assim, abençoados com o discipulado, onde a Bíblia é lida uma vez por semana, junto com os discipuladores. E em casa nós temos 3 capítulos por dia, um no amanhecer, outro depois do almoço, enquanto descansa, e outro à noite, antes de dormir. Então, estamos com a palavra meditada de dia e de noite. Não vamos esquecer do que Deus está nos falando. Ele está falando, mais uma vez, mostrando para nós o fracasso de reis como Salomão, o fracasso de Roboão, e todos que fracassaram foi porque se envolveram com outras nações e principalmente com mulheres de outras nações, e eles se contaminaram servindo aos deuses que elas serviam, como Deus havia dito, que se eles se misturassem, iam ser induzidos a seguir os deuses deles. E assim acontecia, e Deus ficava irado, e o fracasso de Israel vinha. Deus escolheu, mas a consequência do pecado Deus não tira. Então, Deus não abandonou, não vai abandonar nem a mim nem a você, e nem abandonou na antiga aliança aqueles que ele escolheu. Israel continua aí, o Senhor sendo o Deus de Israel, mesmo tendo ainda israelitas que ainda não receberam a Jesus, mas Deus está dando o tempo deles que ainda vão aceitar. Porém, nós devemos lembrar que se nós já temos um exemplo do que Deus se ira, do que Deus não quer, é nessa parte que nós devemos ser mais fortes. Sabemos que temos o poder de Deus e podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Sejamos fortes no poder de Deus, de termos uma vida de oração e perguntar a Deus quem é a pessoa que Ele tem para vivermos juntos até a morte separar, que no caso são os cônjuges, aqueles que decidem casarem. Então, hoje ainda tem que ter essa alerta. Deus deixou tudo bem claro. É se misturar, tem problema. Ele não abandona, mas o sofrimento é grande. Então, em nome de Jesus, estejamos assim alertos de acordo com o que nós temos visto aqui. Não temos motivo para a gente cometer os mesmos erros. Sejamos obedientes à palavra, vivamos uma vida de oração, e busca a Deus, entende tudo. Você buscando a Deus, indo para o seu lugar secreto diariamente, tendo essa vida de oração, você vai entender tudo. Você vai entender quando alguém vier de uma maneira sutil, mostrando que é o trigo e não é o trigo, é o joio. Deus vai abrir os seus olhos espirituais se você busca a Ele, porque Ele mesmo deixou escrito: os que buscam ao Senhor entende tudo. Vai entender logo que é um joio que está vindo com engano para derrubar você e destruir a sua vida, porque Deus jamais vai aceitar a mistura do santo com o profano. Você é um santo, é separado por Deus, você é uma santa, é separada por Deus, como é que vai se juntar com o profano?
Deus nunca aceitou desde o princípio e não vai ser agora, com a vinda do seu filho que está próxima, como está escrito em Atos 1, versículo 11. Ele vai voltar como ele subiu, com poder e glória, e não é um tempo para a gente ainda continuar caindo numa situação dessa, que está bem clara que Deus odeia. Deus não quer mistura do povo dele com outras pessoas que não são dele. Então fica um despertamento aqui nesse capítulo 14, de ver a situação de Roboão, o reinado de Roboão, o rei de Judá. E aí nós temos ainda o restante do capítulo 14, que vocês podem estar lendo. Para mim não dá para ficar lendo, mas vocês podem ler, que o discipulado é 1 hora, e minha gravação é no máximo 30 minutos. Então nós ficamos por aqui, né? Espero que vocês estejam conscientes que desde o princípio a função, a nossa programação, o nosso propósito, ou seja, o propósito de Deus, é nós estarmos meditando na palavra de dia e de noite. E seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você quer prosperidade em todas as áreas da sua vida? Então, se mantenha na palavra, na meditação da palavra. Deus não mente, e ele diz que prospera. E você pode dizer, prospera em quê? Prospera em tudo. Uma pessoa que medita na palavra de dia e de noite, que está com ela escondida no coração, como diz o salmista, não peca contra o Senhor, não vai destruir a família, vai ter um casamento que foi escolhido por Deus, o cônjuge, porque ela está com a palavra no coração, não vai pecar contra o Senhor e pegar alguma pessoa que não seja orientada por Deus, só vai casar com uma pessoa orientada por Deus. E então já é prosperidade, vai ser um casamento que vai até a morte separar. Prosperidade, porque vai ter uma vida abençoada em termos financeiros. Você já viu os transtornos que surgem na vida da pessoa que se divorcia? Quanto transtorno, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e divide bens, e a casa é minha, e o terreno é de fulano. É uma confusão nas finanças, é uma confusão na vida dos filhos. Só isso aí, os filhos dando problema de ansiedade, problema disso, problema daquilo, por causa da falta do papai, por causa da falta da mamãe, é uma detonação total. Então, não há prosperidade num ambiente dividido. Num ambiente onde o filho olha para o pai e vê com outra mulher, vê ele para a mãe e vê com outro homem. Não tem condição de haver prosperidade benigna, tem maligna, através de coisas erradas. A pessoa pode até prosperar financeiramente fazendo coisas erradas, principalmente um filho desorientado, que o papai está de um lado, a mamãe está do outro. Muito difícil eles não querendo fazer coisas erradas para sobressair na vida. O apoio do filho sempre são os pais juntos. A confiança deles é ter pais juntos, um olhando para o outro, eles ali sentados, vendo papai e mamãe se amando. Isso dá uma segurança na vida deles. E se eles não têm essa segurança, é presa fácil, para ganhar o dinheiro fácil e detonar a vida. Então, há uma prosperidade total naqueles que meditam na palavra, que escondem a palavra no coração. O salmista falou e tudo que Deus fala é verdade. Que guardando a palavra no coração não peca contra o Senhor. E aí você vai ver que onde não há pecado, há prosperidade. Não tem como não haver. A principal de toda a paz que o Senhor dá, a paz que o mundo não dá. Só isso. E quem tem paz progride, né? Onde vai, trabalha direito. Aquele que tem paz, ele é bem querido do patrão, é bem querido de onde ele chega. E isso dá prosperidade. Um patrão que tem um bom funcionário, ele vai procurar abençoar, fazer o melhor para ele. É incontável as bênçãos que tem na vida daquele que medita na palavra de dia e de noite. Por isso eu garanto para vocês, em nome de Jesus, havendo obediência de tudo como tem sido orientado na palavra, que estamos constantemente, diariamente, observando essa palavra, tenha certeza que teremos os melhores dias do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, para a glória do nosso Deus. Porque ele não mente, a palavra dele não volta vazia. O que ele diz, assim é. Então, vamos encerrar aqui no capítulo 14. Vamos para o próximo discipulado com o capítulo 15.
O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Glórias ao nosso Deus.